Dando início ao conteúdo da segunda fase do modernismo, iremos falar agora do autor Graciliano Ramos. Ele é considerado um dos maiores romancistas da segunda fase do modernismo. O discurso do escritor possui um tom áspero e preciso. Publicou seu primeiro romance, Caetés, em 1933. A crítica literária aponta São Bernardo, Angústias e Vidas Secas como seus melhores romances. Bom, Vidas Secas foi publicado em 1938, é considerado uma das principais obras do romance de 30 e narra a relação entre homem, natureza e sociedade. Apresenta a luta pela sobrevivência, dividido em 13 capítulos independentes. E para finalizar, Graciliano Ramos deixou uma frase aqui para a gente: nunca vi uma escola, por isso não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. Fabiano, sim, a Vitória. O menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra-baleia pertencem à galeria das mais importantes personagens da prosa modernista da segunda fase. Graciliano Ramos, ao criá-las dentro de um ambiente regional universal, procura mostrá-las como representantes de uma grande parcela da população nordestina, que foge da seca e nem sempre consegue garantir a sobrevivência. Então, nessa prosa aí, ele destacou as dificuldades das pessoas do Nordeste, né? O que elas passam até fome, por conta de não produzirem alimento, né? Por conta da seca, que não tem como irrigar, né? Érico Veríssimo. Érico Veríssimo é um dos ficcionistas brasileiros mais lidos em todo o mundo. Tem como obra monumental O Tempo e o Vento. O escritor nasceu em Cruz Alta no ano de 1905. Teve uma sólida formação literária, mas o seu primeiro emprego foi como bancário e logo depois como sócio em farmácia. Em 1930, iniciou a carreira jornalística e em 1932 publica sua primeira obra, o livro de contos chamado Fantoches. E Érico gostava de desenvolver um realismo mais intimista. Divisão da obra do autor. Didaticamente, a obra do escritor obedece à seguinte divisão: o romance urbano, o drama urbano dos moradores de Porto Alegre com seus conflitos de valores espirituais, sociais e morais. É o grande tema das obras que possuem esse estilo. Ao observar o ambiente urbano em crise, o autor passa a sugerir a solidariedade como uma solução. São obras dessa fase: Clarissa, Olhai os lírios do campo, O resto é silêncio e Caminhos cruzados. Romance político são as obras marcadas pela crítica ao cenário político nacional e ao cenário político internacional. Em Incidente em Antares, Érico Veríssimo dialoga com o realismo mágico ou realismo fantástico, tão difundido pelos escritores latino-americanos nos anos ditatoriais. Quanto ao estilo do autor, a crítica aponta com sua característica fundamental a clareza, a transparência e a correção, empregando com muita economia os regionalismos linguísticos de seu estado. O escritor assumiu um comportamento diferente daqueles regionalismos do Nordeste. Dessa forma, seu regionalismo encontra-se antes nos assuntos que na linguagem. O Tempo e o Vento. Um trecho de Ana Terra, retirado de O Tempo e o Vento, conta que, ainda jovem, Ana Terra acalentava poucos sonhos, pois a vida sempre lhe pareceu difícil. Acostumava dizer Ana Terra que sempre que acontecia alguma coisa importante estava ventando, mas, entre todos os dias ventosos de sua vida, havia que lhe ficará para sempre na memória. Ana Terra vivia com os pais e os 2 irmãos. Ninguém sabia ler, e mesmo naquele fim de mundo, não existia calendário nem relógio. Eles guardavam na memória os dias da semana, viam as horas pela posição do sol, calculavam a passagem dos meses pelas fases da lua, e era o cheiro do ar, o aspecto das árvores e a temperatura que lhes diziam as estações do ano. Major Pinto de Bandeira era um homem educado e bem-falante. Contava-se que sua estância era muito bem mobiliada e farta, e que tinha até uma banda de música. Bom, hoje eu irei falar de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 1912, na fazenda Auricídia, em Tubaúna, Bahia. Desde sua infância, esteve ligado a um Brasil primitivo, ingênuo e mestiço, ao qual iria recriar nas suas narrativas. Bom, em 1930,
o ficcionista se mudou para o Rio de Janeiro, aproximando-se de grandes escritores como José Lins de Rego, Jorge Amado de Lima, Rangel de Queiroz e Graciliano Ramos. Estreou na literatura brasileira com o livro O País do Carnaval, em 1931. E em 1933 publicou Cacau, seu primeiro romance proletário, um ano após filiar-se ao Partido Comunista Brasileiro. E o livro falava sobre a miséria de um povo cacaueiro, contrabando-se ao cenário luxuoso construído pelos coronéis. Após que escreveu Cacau, escreveu Suor, em 1934, e Jabiabá, em 1935. A partir do lançamento dessas obras, Jorge Amado tornou-se um dos escritores mais populares da segunda fase do modernismo. A recepção de seus textos rendeu adaptações teatrais, televisas e cinematografias de obras como Mar Morto, em 1933, Capitão da Areia, em 1937, Gabriela Cravo Canela, 1958, A Morte e a Morte, de Quingas de Berro d'Água, em 1959, dentre outras obras que fizeram grande sucesso, e assim permitiu que o escritor tornasse um dos maiores e principais e primeiro a manter-se exclusivamente da produção literária no país. O autor firmou-se ainda como um dos escritores brasileiros mais lidos internacionalmente, tendo sua obra traduzida para quase 50 idiomas. No romance Os Velhos Marinheiros, de Jorge Amado diz que o mar é uma caixa de mistérios, onde uma pessoa normal da Terra dificilmente entenderia o coração de um marinheiro, pois o mar é uma caixa de mistérios. Os homens se olhavam e perguntavam. Ainda não era hora de começar a noite. Eu estava perguntando de onde era aquela noite que chegou tão cedo, o azul do oceano, e a dúvida de onde vinha aquela noite adiantada no tempo. Ela veio meio triste. Não se escutara o barulho dos sinos pela cidade, e nem o som do violão nas areias, que geralmente avisava quando começava a noite. Em Mar Morto, o misticismo é mais valorizado do que a denúncia social. O foco de sua literatura é desviado do realismo para o surrealismo, para a aceitação da própria condição humana quanto às suas limitações e contradições. O livro retrata a vida dos pecadores do recôncavo baiano, em uma luta heróica contra a natureza tempestuosa. Desse modo, pode ser considerada uma narrativa épica, pois o narrador exalta a nação chamada Bahia, na qual nunca se sabe bem o que é verdade e o que é lenda. Bahia de Todos os Santos, guia de ruas e mistérios, e contra os feitos homéricos dos homens do mar. Sua personagem recria a luta do povo baiano, como também o sentimento de solidariedade e camaradagem, tão particularmente da baianidade ou da brasileiridade, por metonímia, já que, para o autor, a Bahia seria a célula mater. Nele, a religiosidade, os costumes, as tradições dessa localidade são contadas, apresentando-se assim um apanho de mitos, lendas e superstições. Nos seus escritos, a cultura popular é valorizada, ajudando a criar uma nova